Meus amigos e amigas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, tentando mostrar aqui através do aplicativo GeoGebra, a gente falar sobre medida de ângulos. Para que a gente possa trabalhar com ângulos, nós vamos ter que usar esse instrumento aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o transferidor. O transferidor, nós temos aqui um que ele mede 180 graus. A gente pode medir o ângulo com a abertura aqui, por exemplo, da direita para a esquerda. E observando aqui algumas características que nós temos que saber do transferidor. Nós temos essa linha aqui embaixo do transferidor, onde ela tem de um lado 0 e do outro 180, o outro 0 e também 180, aqui nós temos um ângulo de 180 graus, né? Um ângulo raso, né? Uma linha reta, né? É um ângulo de 180 graus. Aqui nós temos o centro do transferidor. Esse centro do transferidor, ele sempre deve ser colocado lá no vértice do ângulo. Ou seja, vou fazer a medida de um ângulo, eu tenho sempre que colocar o centro do transferidor, que está aqui no meio, né? Observe que ele, lá em cima, ele tem um ponto aqui também, onde eu vejo 90 graus, ou seja, daqui, seguindo uma reta até esse centro, partindo tanto para a direita como para a esquerda, nós vamos ter ângulos que medem 90 graus, são ângulos retos, né? Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui, usando aqui a informação do transferidor. Cada tracinho desse aqui que nós temos representa 1 grau. Então, quando a gente imaginar essa linha aqui com o centro do transferidor e essa linha encontrar com essa outra semi-reta, nós temos 1 grau. Quando eu ando aqui 1, 2, 3, aqui eu tenho 5 graus, aqui eu tenho 10 graus. Eu estou falando 10 e estou vendo aqui 170, porque esse 10 é quando eu estou contando a abertura aqui pela direita. Se eu estivesse contando aqui do outro lado, eu teria aqui, né, ó, 0, 1, 10, aí 20, 30, e quando chegasse aqui do lado seguinte eu tenho 170, né? Mas se eu estou medindo aqui por esse lado, se eu estou medindo pela direita, eu vou ter sempre que olhar aqui, ó, pelo lado interno aqui do transferidor. Então eu teria aqui 5 graus, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 graus, né? E aqui tem um tracinho até mais forte, né, que seria a metade do ângulo de 90. Continuando, 45, 50, 55, 60, 70, 71, 72, 73, 75, né, 80, 88, 89, aí chegaríamos aqui no ângulo de 90, né, e vai continuando de 90, eu vou contar aqui, ó, 100, né, 110, até chegarmos lá do outro lado do transferidor com medido o ângulo de 180. Então, vamos observar aqui que foi dado aqui no nosso exemplo alguns ângulos que eu vou mostrar aqui para vocês como é que nós podemos fazer a medida desses ângulos, né, usando aqui essa brincadeira com o transferidor. Então, observe aqui que a abertura do meu ângulo está aqui para a direita, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o centro aqui do transferidor aqui nesse vértice, aqui no U. Lembrando que eu quero medir essa abertura que está compreendida aqui entre essa semi-reta que vai do U até o H, esse segmento, e do U até o C, né? Aqui tem essa aberturazinha aqui, toda ela que é o nosso ângulo. Então vamos pegar o nosso transferidor e fazer ele coincidir com o centro do o vértice aqui em cima. Então não é colocar
em qualquer posição, ou seja, não é só colocar ele em cima aqui, você tem que fazer ele ficar, o centro do transferidor ficar em cima do vértice do ângulo, e essa linha aqui de baixo, onde tem aqui o zero, você tem que colocar ela em cima aqui do vértice do ângulo, de um dos vértices, né? Como eu quero medir aqui essa abertura que está para o lado direito, eu vou fazer esse transferidor lá na prática, fazer ele ficar com o centro dele aqui no vértice do ângulo, centro, e vou fazer coincidir esse lado, esse centro com esse ladinho aqui, ficando bem em cima do lado do ângulo, né? Então veja aqui, a gente lá na prática aí com vocês devem sempre buscar isso, ó. Colocar, veja aqui como é que ficou. Veja aqui que o centro do meu transferidor, ele vai coincidir com o ângulo, com o vértice do ângulo. Então, como eu tenho aqui agora, eu posso medir o ângulo, ou seja, eu vou começar a contar daqui, ó. Observe que a linha do meu transferidor, essa linhazinha que passa aqui no 0 e no 180, ela está em cima do lado do ângulo, né, de um dos lados. Então eu vou contar aqui agora, ó. Então aqui eu tenho 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então esse ângulo aqui, a medida dele é de 50 graus. Se eu estivesse medido o ângulo fosse por esse outro lado, aí eu veria lá em cima que ele ia medir, né, a medida do outro ângulo, que eles são ângulos complementares, eles juntos, né, ele mediria, e os dois iriam medir 180. Mas aqui eu estou medindo esse aqui, ó. Então ele mede 50 graus, certo? Então vamos usar também o transferidor para medir esse ângulo formado pelo vértice E e o segmento aqui que passa até o F e até o D. Então a primeira coisa é pegar o transferidor, vamos fazer o centro dele coincidir com o centro do ângulo, com o vértice do ângulo. Então vamos colocar ele aqui, ó. Ele vai ficar aqui em cima. E aí nós vamos alinhar para que essa linhazinha aqui, onde passa o zero, fique exatamente em cima olha, exatamente essa linha fica aqui em cima. E veja que eu faço isso, e o que eu vou medir aqui? Qual é a abertura que eu vou medir? Eu vou medir exatamente essa abertura, né? Eu vou medir essa abertura que está aqui em cima. Veja que a abertura do ângulo ela começa aqui pela esquerda, ó. Então eu vou contar aqui por fora, ó, 10, 20, 30, 50, 60 e lá em cima a gente vai encontrar que ele está medindo 70 graus. Nós olhamos aqui, ó, esse valor 110, mas não confunda, 110 se eu estivesse medindo, se o ângulo tivesse a abertura por esse lado, aí iria medir 110, mas nós estamos medindo aqui, ó. Então, como nós estamos medindo essa abertura aqui entre as duas, a gente vai começar a contar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, então ele está medindo 70 graus, né? 70 graus é a medida desse ângulo que nós encontramos aqui, o ângulo formado por o vértice E a semirreta ED e EF. Vamos medir aqui esse outro aqui de cima, ele já é um ângulo maior, né, do que esses outros que a gente está medindo. Então o mesmo procedimento, vamos fazer o transferidor, o centro dele vai ficar aqui no vértice do ângulo, e esse lado aqui, olha, esse lado aqui, essa linhazinha aqui do transferidor, eu vou botar ela bem em cima dessa reta aqui, que é esse lado do ângulo. Então vai trazer para cá, ó. Colocou aqui em cima, né, ó. Observe que o centro do transferidor está aqui, e agora vamos fazer essa linha coincidir. Aí agora eu vou, veja que eu quero medir aqui a distância em graus que tem do K até chegar aqui no T.
Então veja que eu vou contar daqui, ó. Eu não vou começar a contar de 180. 180 se eu estivesse medindo desse lado. Eu tenho que começar daqui, ó. 0, 10, 20, aí 90, 100, 110, 120. Ou seja, esse ângulo aqui é o ângulo A, o KAT, ele mede 120 graus. Então vamos agora medir também esse pequenininho aqui. Não, já medimos ele. Vamos medir esse maior, né? Veja que a abertura dele é uma abertura bem maior, né, do que os outros. Então vamos fazer aqui o nosso transferidor coincidir aqui, ó. O que eu vou medir? Lembre que a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o centro do meu transferidor, né? O centro do meu transferidor eu vou colocar aqui, vou trazer mais para cá, vamos ampliar aqui para ficar melhor da gente visualizar. Então o centro do transferidor que está aqui, eu vou ter que botar aqui em cima, no centro aqui, ó. Então depois que eu faço essa colocação dele aqui no centro do transferidor, eu não conseguirei medir dessa maneira, porque a linha do transferidor, essa linhazinha aqui da base, tem que ficar em cima do lado do ângulo. Então eu tenho que virar ele aqui, vamos trazer ele aqui para o centro novamente, e vamos girar para que essa nossa linha coincida. Aí no ângulo de vocês vão fazer isso, né? Vão movimentar o transferidor, vocês vão fazer a movimentação dele, que é para ele coincidir com aqui assim, ó. Aqui, usando aqui o computador, não fica tão simples aí quanto você manusear ele olhando assim mesmo no papel. Mas veja que nós fizemos o que eu estava dizendo. Olha, o centro do transferidor fica aqui, né? Fica aqui em cima. No vértice do ângulo eu vou medir exatamente daqui para cá. Então eu começarei a medir aqui. Olha, você tem 90, 100, 110, 120, 130, 140. E você veja que tem aqui um tracinho. Então eu teria 141, 142, 100 e vamos aumentar mais aqui um pouquinho, ó. Você tem 141, 142, 143 graus, né, que é a medida desse ângulo. Então sempre para trabalhar com o transferidor é fazer isso, colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo e fazer coincidir, né? Então fazer coincidir o centro do transferidor, você fazer coincidir com o vértice do ângulo. Então, tem uns ângulos aqui conhecidos. Ó, se você imaginar que, se eu coloco aqui, esse ângulo aqui é se eu encontro ele aqui do lado, é o M, onde é que ele está aqui? É o MOL, que é esse aqui, ó. O MOL, ele está marcando aqui 115 graus, né? 0,63. Mas eu vou colocar ele para 90, ó. Eu vou fechar ele mais aqui e vou colocar ele aqui com exatamente 90 graus. Ver se eu consigo aqui. Então aqui 90 graus. Deixa eu ver se eu coloco essa medida aqui de 90. Então esse ângulo de 90 graus, ele é o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Se você colocar o transferidor aqui em cima, aqui está 89,90, 89,99. Para eu fazer aqui com o cursor é mais difícil, né? Aqui está maior do que 90. Então, mas aqui
Lembrando, ó, que você, se vai medir o ângulo, sempre colocar o centro do transferidor, né? O centro aqui, você colocar aqui no centro, no verso do ângulo, e depois você manusear o transferidor aí para a direita ou para a esquerda, para ele fazer coincidir o centro do transferidor, coincidir com o centro do ângulo, e aí você alinhar dessa maneira, né? Essa linhazinha aqui da base do ângulo coincidir, aí você tem aqui a medida do ângulo de 90 graus.